Meu aluno tem autismo. E agora? O que fazer? Eu sou Alessandra Patrícia, sou psicóloga, especialista em neuropsicologia e atendimento de crianças e de adolescentes. No vídeo anterior, nós falamos sobre os comportamentos e a importância das consequências, e que são as consequências que vão mudar os comportamentos. Então, chamemos essas consequências de reforçadores. Os reforçadores têm duas características que a definem. A primeira, o reforçador deve seguir imediatamente a ação. Isso é, ele ocorre logo depois que o comportamento é emitido. Em segundo lugar, o reforçador tem o efeito de fazer com que essa ação ocorra com maior frequência. Então vamos lá. Os professores dão atenção ao aluno, muitas vezes apenas quando ele está causando problema. A sua atenção reforça o comportamento errado. E reforçando comportamentos errados, podemos criar crianças problemas, deixando nossa vida mais difícil dentro de sala de aula. Então temos que pensar também que os reforçadores não são pré-definidos. Nós temos que descobri-los. No entanto, essa definição de reforçadores com duas partes, aquela que acontece logo após a ação e aumenta com a frequência da ação, permite-nos identificar os reforçadores, identificando em outras considerações, em outras situações. Simplesmente precisamos observar se as consequências aumentam a probabilidade das ações. Vamos falar dando exemplos? Então vamos lá. O que explicaria as birras frequentes de uma criança autista dentro de sala de aula? A gente sabe? Não. Então vamos lá. Primeiro devemos perguntar o que acontece imediatamente após a birra. Ao observarmos situações desse tipo, podemos descobrir que as birras acontecem, por exemplo, frequentemente, elas vão se encerrar quando? Vamos supor, primeiro, o brinquedo que antes era retirado da criança, ele é devolvido. Então, na hora que devolve o brinquedo para a criança, ela para a birra. Ou então, ela recebe uma permissão para fazer o que havia sido negado antes. Então, ela queria fazer alguma coisa, aconteceu a birra e depois ela tem permissão para fazer. Então, nesse caso, a gente observou isso. Ou depois pode ser também que simplesmente ela para de fazer a birra quando ela recebe a atenção da professora, né? Então, para saber se, nesse exemplo que eu dei, qual desses três exemplos pode ser considerado reforçador, nós devemos fazer assim. Depois que a criança fizer uma outra coisa que não a birra, devemos devolver o brinquedo. Permitir que o que foi, ou então permitir o que foi proibido anteriormente, ou dar atenção do professor mesmo. A ação que fizer esse comportamento, que não é a birra, aumente, aí no caso é o reforçador. Então, se esse vídeo te interessou, fique atento, pois vamos continuar falando deste assunto. Um beijo e até o próximo vídeo.